Então, essa é a ideia da Arcádia. A Arcádia é, eu vou olhar para aquele período, vou olhar para aquela região imaginária e vou falar o seguinte, esse é o lugar perfeito para o nosso texto, certo? Legal, então. O que a gente tem em relação ao Brasil? Pensando nisso, nessas características, nós temos no Brasil uma imitação desse tipo de texto. E esse texto vai ter algumas características voltadas para o greco-romano. Então você passa a ter, por exemplo, escrita de texto épico. Texto épico ele volta a aparecer no Brasil, tá? Então a gente vai falar, por exemplo, aqui, ó, de Uruguai, do Basílio da Gama, que é um texto épico. Você vai ter uma poesia mais campestre. Lembra lá da Arcádia, região grega, os animais e assim por diante? Então o bucolismo volta a aparecer. O bucolismo é aquilo que está relacionado ao campo, ao idílico, todo esse elemento campestre, meio surreal, tá? Meio surreal não no sentido de não vai acontecer, mas um surreal no sentido de imaginário, tá? Longe daquela realidade naquele momento, certo? Então, tudo isso junta, mistura, chega no Brasil, vira o arcadismo brasileiro. Outro detalhe interessante, anotem que isso é importante, tá? Primeiro detalhe é que essa vai ser a nossa primeira escola literária. Por que eu vou falar o seguinte? É a primeira escola literária. Já não teve o barroco? Já não teve lá o quinhentismo? Então, galera, quando eu olho para o barroco, eu tive ali basicamente poucos autores, né? Eu tive Gregório de Matos, Padre Vieira e posso pensar no Bento Teixeira. 3 autores? Legal. Mas assim, não havia uma confluência na escrita deles. O que isso significa? Eles não se reuniram, falaram o seguinte, ó... O que a gente vai escrever? Vamos debater umas ideias, vamos montar uma revista literária. Não aconteceu nada disso. Então eu posso pensar no barroco como quinhentismo como momentos literários, mas não como uma escola literária propriamente dita, tá? E no Brasil, nesse momento, eu passo a ter a minha primeira escola literária. Em que sentido? Os autores eles se reúnem, os autores eles debatem literatura, eles estudam literatura, eles sabem o que querem escrever, como querem escrever e por que querem escrever, certo? Onde isso acontece, galera? Essa primeira escola literária aparece em Vila Rica, tá? Vila Rica, região de Minas Gerais, uma região mineradora, hoje conhecida como Ouro Preto. E lá é fundada essa primeira escola literária, que vai ficar conhecido como Arcádia Ultramarina, né? Então assim, ó, você tem Arcádia, região grega. Você pensa o seguinte, vou trazer isso para a nossa realidade, vou trazer para o Brasil, você está do outro lado do oceano, logo, Arcádia Ultramarina. A lógica é essa, tá? Então, ó, características, o que os autores desse período aqui no Brasil queriam trabalhar? Primeiro delas, a ideia do carpe diem, tudo bem? Então, o que é o carpe diem? Carpe diem é o aproveite o dia, certo? Então, imagina o seguinte, você está lá, tranquilão, no meio do mato não, no campo, porque parece que no meio do mato é meio agressivo, né? Tipo assim, tem nada de bom. Aqui é o idealização, algo maravilhoso. No campo, sentado, assumindo seu nome de pastor, porque eles faziam isso, um nome grego, né? De pastor, tocando sua harpa, certo? E conversando com as suas ovelhinhas. Então você vai aproveitar o dia ao máximo para relaxar, para fazer tudo o que você queria e assim por diante. Vamos lá, arte de bom gosto. Vamos lá. Arte de bom gosto, professor? Existe arte de mau gosto? Bem, não vou dizer que existe uma arte de mau gosto, mas de bom gosto no apuro formal, né? Se os gregos eram o melhor que nós tínhamos na questão da literatura, a literatura grega vai ser de bom gosto. Então qual seria essa tal literatura de mau gosto? A literatura de mau gosto, ela vai estar relacionada com o barroco. Lembra lá? Cultismo, conceptismo. Cultismo, galera, aquela literatura que vai ser pensada num aspecto de sobrecarga, de confusão, de texto com muitas figuras, um texto complexo de ler, certo? Então, o texto de bom gosto é uma oposição a isso. Vamos lá, vida pastoril. Vida pastoril, lá do carpe diem, meio do mato, né?
tranquilo, sereno, com sua ovelha, cuidando dos cabritos, tocando uma harpa, fazendo uma disputa, certo? Uma disputa musical, ok? Então é basicamente aquele cenário de um sonho, certo?